31 de dezembro de 2021, o motivo é de alegria, é de gratidão. Aliás, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer você que tem acompanhado o canal Pão Vivo durante todo 2021 e estender esse convite para 2022. Eu quero agradecer você que tem assistido, curtido, compartilhado, se inscrito no canal. Aliás, louvado seja Deus por isso, passamos de 900 inscritos e eu creio que tudo isso nasce de um desejo de estarmos na presença do nosso Deus. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. No livro da Fundamentos da Fé Cristã, lição de número 10, a redenção. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus não veio com condenação. Pelo contrário, Deus pregou o evangelho para Adão e Eva. E a sua palavra foi: Adão, onde estás? Deus deseja a nossa presença. Deus anela pela nossa presença. Que todos nós possamos ter um 2022 repletos da presença do Senhor. Fique conosco, curta, compartilhe e eu tenho certeza que no final dessas lições a sua fé vai se tornar inabalável. Tópico: a maneira de Deus resolver o problema da queda do homem. Após comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de Adão e Eva se abriram e eles perceberam sua real condição. Eles se esconderam e usaram folhas de figueira para se cobrir. Veja o relato de Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles sabiam que haviam violado a proibição divina de comer o fruto da árvore do conhecimento, e que o resultado de sua transgressão seria a morte. Sabendo disso, tentaram se esconder da presença do Senhor, esperando sua sentença de morte. Todavia, Deus veio, não para pronunciar a sentença de morte, mas para pregar o Evangelho. A primeira palavra na pregação do Evangelho foi a pergunta que Deus fez a Adão em Gênesis capítulo 3, verso 9. Onde estás? Se pensarmos bem, veremos que era tolice Adão e Eva acharem que poderiam se esconder de Deus entre as árvores do jardim. Contudo, foi isso que tentaram fazer. Quantas vezes nós também tentamos nos esconder de Deus, abre aspas, entre as árvores? Essa não era a melhor solução para eles naquela situação, e também não é a melhor solução para nós hoje. Adão e Eva se sentiam condenados e com medo, mas a pergunta feita pelo Senhor não foi para julgá-los. Antes, é a prova de que Deus estava à procura do homem e que deseja sua companhia. Em sua resposta, Adão disse ao Senhor que estava nu, por isso se escondeu. E ouviu dele duas outras perguntas. Abre aspas. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Fecha aspas. Adão deveria ter sido sincero e confessado o que havia feito. Mas o pecado já estava trabalhando nele, e ele, em vez de fazer uma confissão sincera, tentou livrar-se da responsabilidade colocando-a na mulher e no próprio Deus. Verso 12. O Senhor, todavia, não o repreendeu por sua resposta, porque não viera para julgar, mas para salvar. Deus foi ao homem no jardim, assim como Cristo veio à humanidade, para salvar, não para julgar. João 3,17. Após a resposta de Adão, Deus voltou-se para Eva, que da mesma forma, ao invés de confessar a culpa, colocou-a na serpente. Nós sempre agimos assim. Sempre que erramos, buscamos primeiro colocar a culpa em algo ou alguém. Isso somente tarda o trabalhar de Deus em nós. Em vez de dar desculpas, devemos nos abrir ao Senhor, confessar os erros e clamar por sua misericórdia. Seu coração não mudou. Hoje, assim como no jardim, Deus não busca o homem para condená-lo, mas para salvá-lo. Tópico:
O julgamento da serpente. Quando Deus conversou com Adão e Eva e lhes fez perguntas, seu objetivo era levá-los a uma confissão sincera. Contudo, quando se voltou para a serpente, não lhe fez pergunta alguma, mas a condenou. Veja Gênesis 3,14. Abre aspas. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Nessa maldição, primeiramente Deus limitou a atividade e o mover de Satanás à terra. Segundo, ele limitou sua alimentação ao pó. O pó é uma representação da nossa carne, pois fomos feitos do pó. Se formos terrenos, vivendo segundo a carne, segundo as coisas terrenas, nos tornamos comida de Satanás. Em 1 Pedro 5,8, ele é comparado a um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Muitos de nós somos engolidos pelo diabo porque somos terrenos demais e cheios de pó. O nosso corpo e alma caídos são terrenos, mas nosso espírito é celestial. Toda vez que, no dia a dia, nos voltamos ao espírito, não alimentaremos a serpente. No espírito, experimentamos a realidade celestial e Satanás fica limitado e com fome. Tópico: a promessa da redenção. Em Gênesis 3,15, após julgar a serpente, vemos a maravilhosa promessa que Deus fez ao homem depois da queda. Abre aspas, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Aqui vemos a primeira pregação do Evangelho na Bíblia, as verdadeiras boas novas. Nesse trecho, precisamos prestar atenção para ver quem é a mulher, quem é a descendência da serpente e o que é o descendente da mulher. Sem dúvida, a mulher mencionada nesse versículo é Eva, e Eva representa todo o povo de Deus, o povo que toma posição de uma mulher confiando em Deus. Em resumo, todos os que pertencem a Deus são a mulher. Assim, a inimizade entre a serpente e a mulher é a inimizade entre Satanás e Eva, ou seja, entre Satanás e todo o povo de Deus. Em Apocalipse 12, verso 1, vemos novamente essa mulher, uma mulher universal, simbolizando todo o povo de Deus. E nesse mesmo capítulo, vemos o ódio do dragão, a antiga serpente, por ela. A descendência da serpente é o povo que segue Satanás. Em Mateus capítulo 3, verso 7, por exemplo, eles são chamados de raça de víboras. Em 13:38 são chamados de filhos do maligno. Por fim, o descendente da mulher é o Senhor Jesus. Ele nasceu da Virgem Maria. Isaías 7,14, Mateus 1,23, Gálatas 4,4. Eva pensou que o seu descendente direto é que iria cumprir a promessa de Deus, mas na verdade Deus se referia a Cristo. O Senhor Jesus, o descendente da mulher, feriu a cabeça da serpente na cruz, enquanto a serpente feria seu calcanhar, encravando seus pés na cruz, conforme Salmos 22:16. De acordo com o livro de Hebreus 2:14 e 1 João 3:8, o Senhor destruiu Satanás, aquele que tem o poder da morte. O ponto central de Gênesis 3:15 é que o descendente da mulher, o Senhor Jesus, viria para destruir Satanás na cruz. Essa é a pregação do Evangelho. A promessa a respeito do descendente da mulher e da destruição vindoura da serpente foram as boas novas pregadas a Adão e Eva. Tópico: redenção antecipada. Após ter ouvido a pregação do Evangelho, feito por Deus no versículo 15, Adão deu à esposa o nome de Eva, que em hebraico significa vivente. Isso mostra que ele creu na pregação do Senhor no versículo 15. Tanto Adão como Eva estavam apreensivos sobre o seu futuro, a ponto de se esconder com medo da condenação e da morte. Contudo, após ouvir as boas novas, eles creram na redenção prometida.
Podemos dizer pelo versículo 21 de Gênesis 3 que Adão experimentou a redenção antecipada. Esse versículo mostra-nos uma antecipação da redenção que viria 4.000 anos depois, com a vinda de Jesus Cristo. Antes do versículo 21, Adão e Eva ainda tinham problemas com a vestimenta. Ainda se vestiam com as folhas de figueira, que secariam rapidamente, expondo novamente sua nudez. Essas folhas representam a obra humana de tentar esconder sua condição, sua tentativa de cobrir os pecados. Precisamos entender que a nossa solução para a nossa vida e condição nunca será melhor do que a de Deus. Podemos ver isso pelo modo como o Senhor agiu com relação à vestimenta de Adão e Eva. Abre aspas. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Verso 21. Na Bíblia, as vestes representam nossa justiça, conforme vemos em Apocalipse 19:8. Abre aspas. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Fecha aspas. Isaías 64:6 mostra nossa real condição ao comparar nossa justiça com uma folha que murcha. Abre aspas. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Fecha aspas. Essa era a situação de Adão e Eva. Antes da queda, o homem não precisava do sangue para redimi-lo, mas após a queda, sim. Para cobrir a nudez deles com essas vestimentas de pele, um animal, provavelmente um cordeiro, precisou ser sacrificado. No livro de Hebreus, capítulo 9, 22, vemos que sem derramamento de sangue não há remissão. E João 1,29 diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por fim, Apocalipse 13:8 nos diz que, abre aspas, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Se juntarmos esses trechos, veremos que o animal morto para vestir Adão e Eva prefigurava Cristo ao morrer por nós para nos redimir. Em seu plano eterno, Deus pré-ordenou que após a queda do homem, Cristo cumpriria a redenção. Portanto, aos olhos de Deus, Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo, conforme vimos em Apocalipse 13:8. E por isso podemos dizer que Adão experimentou a redenção antecipada. Nós cremos que Cristo morreu por nós no passado. Adão, por sua vez, creu que o descendente da mulher, Cristo, faria a obra de redenção no futuro. Que maravilhosa salvação! Aleluia! Jesus é o nosso Senhor.